Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nossos votos de muita paz a mais um sábado em que estudamos as parábolas de Jesus. E para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão, vamos buscar hoje a parábola da figueira que secou ou parábola da figueira seca, em que Cair Bar Schutel primeiro coloca as palavras de Jesus, que são encontradas em Marcos, no capítulo 11, dos versículos 12 ao 14 e do 19 ao 21. Então vamos lá. No dia seguinte, saindo eles de Betânia, quer dizer, Jesus e os seus discípulos, né? Teve fome. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Disse-lhe: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Quando chegava a tarde, saíram da cidade. Ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. E o Cair Bar vai nos ajudar a compreendermos esse ensinamento de Jesus. Antes de estudarmos esta passagem, uma consideração se apresenta às nossas vistas. Esta figueira não será a mesma que serviu de comparação ao Mestre para a exposição da sua parábola no capítulo 3, de 6º ao 9º do Evangelho de Lucas? Cremos que sim, porque senão haveria motivo para tão sumária execução. Se a própria parábola da figueira estéril ensina a necessidade de cultivo, de conserto, de reparo, de fertilização com adubos antes de toda e qualquer resolução decisiva, como de momento, sem os requisitos preceituados nesse ensinamento, Jesus resolveu fulminar a árvore que se achava bem enfolhada, bem copada. Para o leitor insciente, no sentido espiritual das Escrituras, outra dificuldade se mostra com a aparente contradição entre a narração do texto de Marcos e o de Mateus. Este diz: No mesmo instante, secou a figueira. Isso nós encontramos em Mateus, no capítulo 21, do versículo 18 ao 22. Aquele que seria o Marcos, pela manhã viram que a figueira estava seca até a raiz. Então, vamos analisar. Entretanto, essa contradição é só aparente. Os antigos, quando se exprimiam sobre a duração de um fato, de uma coisa, de um fenômeno qualquer, não eram explícitos como nós somos. Por exemplo, a palavra que traduzimos por eternidade queria dizer um tempo incalculável, indeterminado, de longa duração. A Escritura fala de meses de 30 anos, em vez de meses de 30 dias. Acresce ainda a circunstância de que a hora dos hebreus abrangia cada uma 3 das nossas. Para a expressão no mesmo instante, aplicada ao tempo em que a figueira secou, o período de 5 horas cabe perfeitamente, se compreendermos o modo enfático com que foi pronunciada, porque uma árvore, mesmo que cortada pela raiz, não secará nesse espaço de tempo.
Naturalmente, não era a primeira vez que Jesus e os seus discípulos viam aquela figueira. Por 3 anos consecutivos viram-na sem frutos. E mesmo depois de estercada, ela permaneceu estéril, do que Jesus se aproveitou para demonstrar aos que tinham de ser seus seguidores o poder de que se achava revestido e o alto saber que o orientava. Então, Jesus quis realmente chamar a atenção dos discípulos. Era preciso que os discípulos confiassem nele, era preciso que eles sentissem segurança, porque o que ele vinha a trazer era muito renovador e assustador. Então, ele precisava recorrer a alguns recursos para, de alguma forma, os discípulos perceberem, além dos ensinamentos que aos poucos eles foram alcançando, né? A plenitude, a beleza e a responsabilidade desses ensinamentos, mas ao mesmo tempo, houve um tempo em que era preciso chamar-lhes atenção para que eles percebessem a condição de Jesus, né? Acode-nos uma lembrança também interessante. Diz Marcos que a árvore não tinha senão folhas, porque não era tempo de figos. Ora, esta figueira, forçosamente, devia pertencer ao número daquelas árvores que dão fruto o ano inteiro. Tanto mais que a parábola fala de cultivo de adubo à mesma aplicados. Se considerarmos o clima dessa região, veremos que é perfeitamente admissível a nossa hipótese. A região fria está quase adstrita ao norte, nas montanhas do Líbano. A proporção que se desce para Efraim, Manassés e Judá, a temperatura sobe e aumenta ainda mais para os lados do Saron e nas costas do Mediterrâneo, tocando o grau tropical no Vale do Jordão e no Mar Morto. Por essas bandas é que se deveria encontrar a figueira, por ser mesmo o terreno mais fértil para plantações. A figueira aparentemente estaria bem situada. Por que não dava frutos? Adubos não lhe faltaram, cuidados não lhe foram regateados. Por que seria que só lhe vinham tronco, galhos e folhas? Com certeza, aquele círculo onde ela se achava era improdutivo, e improdutivo de tal modo que nem os adubos lhe venciam a esterilidade. Ou então, a semente era xoxa, entre aspas, xoxa, era de fundo estéril, tornando-se-lhe inúteis todos os cuidados. Seja como for, o ensino de Jesus é muito significativo, por haver escolhido uma árvore a fim de melhor gravar no ânimo dos seus discípulos a lição que lhes queria transmitir. Bem assim, há gerações que deveriam estudar nos evangelhos a verdade que oriente e salva. Então, é claro que naquele momento imediato, Jesus falava aos discípulos que, como encarnados naquele momento, o ouviam. E ele era muito desejoso de ensinar aos discípulos, mas tudo que ele ensinava abrangia a sua vontade e a sua determinação, como de fato se deu, de que alcançasse a tantos quantos lhe lessem as palavras. É instrutivo, por quê? Havendo o mestre tomado por ponto de comparação uma figueira, deixou bem claro que a lei de Deus, estendendo-se a toda a criação e sendo eterna, irrevogável, tanto tem ação sobre as árvores, os animais, como sobre as criaturas humanas.
Essa lei que rege na figueira a produção dos frutos é a mesma que rege nos homens a produção das boas obras. Uma árvore sem frutos é uma árvore inútil, estéril, que não trabalha. Uma alma também sem virtudes é semelhante à figueira, na qual Jesus não encontra frutos, né? E ele gostava de pegar esses ensinamentos se utilizando da natureza, né? Aquela árvore acolhedora que dá frutos e dá sombra e acolhe, né? A sua sombra. Então, são sempre ensinamentos significativos, figurados, né? Aqui chamando a atenção dos discípulos para que se afastassem da inércia, né? Da esterilidade. E até os alertando também de que semeariam em terrenos inférteis, né? Semeariam em corações endurecidos e os ensinamentos que eles reproduziriam das verdades alcançadas com Jesus não alcançaria a todos os corações. Há, portanto, frutos. Uma árvore sem frutos é uma árvore inútil, estéril, que não trabalha. Uma alma também sem virtudes é semelhante à figueira na qual Jesus não encontra frutos. Há, portanto, frutos de árvores e frutos de almas. Frutos que alimentam corpos e frutos que alimentam espíritos. Todos são frutos indispensáveis à vida, tanto dos corpos como das almas. A figueira, por não ter frutos, secou, embora bem enraizada, de tronco bem formado, de galhos bem ramificados, de copa bem enfolhada. Assim também o espírito, o homem, a mulher e até as crianças sem bons sentimentos, sem virtudes divinas, sem ações caritativas, generosas, celestiais, estejam embora vestidos de seda, recamados de brilhantes reluzentes, de ouro, hão de forçosamente sofrer as mesmas consequências ocorridas à figueira, que por não dar frutos secou ao império da palavra de Jesus. Desta explicação resulta a necessidade de praticarmos sempre boas ações e em nossos corações fazermos provisão dos ensinos celestiais, para que o Verbo de Deus se traduza por generosas ações. Então, tudo que buscamos tem que se traduzir em ações, tem que se traduzir em gestos, desde os mais simples. Se pautarmos, se nos esforçarmos em melhorar, em modificar, né? E até desenvolver determinados gestos, dos mais simples, conseguiremos um resultado positivo. Então, partindo para generosas ações. Entretanto, a palavra de Deus não é só moral, é também sabedoria. E se analisarmos por esta face a seca da figueira, chegaremos à conclusão de que a palavra de Jesus não era simples palavra, mas também ação. Jesus, durante a sua missão terrestre, foi sempre acompanhado de uma grande falange de espíritos que executavam suas ordens. Quando Jesus disse à figueira: "Nunca jamais coma alguém fruto de ti", alguns desses espíritos, com o poder de que dispunham, fizeram secar a figueira.
assim como nós o faríamos aquecendo seu tronco. Então, assim como nós podemos inutilizar uma figueira, teríamos recursos para isso, né? Os espíritos também, que estavam ali sob o comando de Jesus, ou seja, acompanhando a Jesus para que o seu trabalho se executasse, né? Há muitos momentos em que Jesus se volta a esses espíritos. Quando ele estava naquela tempestade no mar, o mar muito revolto, o mar da Galileia, muito revolto, e Jesus, hã, quando é acordado, né, porque ele estava tranquilo, dormindo no barco junto aos seus amigos discípulos, e quando ele é acordado, apavorado, os discípulos apavorados, né, o acordam dizendo: "Tu dormes, né? Olhe o que está acontecendo", porque o barco balançava de cá para lá, e ele calmamente se dirigiu a espíritos que, trabalham nessas execuções da natureza, e a tempestade acalmou, né. Então, eram espíritos prontos a executarem as suas ordens sob o seu comando, para que se desse os feitos necessários, né, escolhidos ali por Jesus. O centurião, em cuja casa Jesus curou à distância um servo que estava paralítico, compreendeu bem o poder de Jesus e, por certo, sabia dos auxiliares que com ele agiam quando disse: Eu também tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai ali, e ele vai, a outro: vem cá, e ele vem. Ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Com isso, o centurião teria feito ver a Jesus que conhecia o seu poder, a milícia que o acompanhava e os servos prontos a executarem suas ordens. Né? Então, são ensinamentos profundos que nós encontramos nas parábolas de Jesus, que nos contou tudo através de parábolas. Ele afirmou aos discípulos: para vós, não uso parábolas, mas para eles eu uso parábolas. E por que que ele usava parábolas para o povo? Porque eram pequenas historietas, lindamente elaboradas, pedagogicamente ilustrativas e profundas, a que Jesus recorria para levar os seus ensinamentos e como pequenas historietas ficavam e eram sendo passadas e a cada a cada a cada tempo, né, porque é assim, o evangelho lemos numa determinada época, passa-se o tempo, né, vamos lendo numa determinada época, né, por tempos ali. Com o passar do tempo, vamos pegar determinados trechos novamente e vamos ter uma outra visão. Porque o Evangelho sempre se renova na medida em que vamos nos capacitando, nos sensibilizando, nos instruindo nesta compreensão. Benditos ensinamentos, então, que não sejamos nós figueira seca, né? Mas que saibamos sim, que às vezes temos uma vontade, né, de passar algumas coisas ali para os nossos, para aqueles que estão mais próximos a nós, e percebemos, né, que por mais que busquemos as palavras adequadas, aquelas palavras são como aquelas sementes jogadas no solo infértil, né? Porque ainda o coração está endurecido, não preparado para aquele ensinamento naquele momento. Mas é importante que entendamos também que uma mesma encarnação opera milagres. Às vezes, em determinadas fases da vida, da juventude, né? Dos anos mais ali em que a vitalidade fala mais alto, em que aquela pessoa mais nova, mais
com mais saúde, mais vitalidade, mais ânimo para tantas coisas, ela não deseja, né, ela não está preparada ainda para abrir o seu coração para essas semeaduras, né. E ali vamos, né, como figueiras secas que não produzem, tem as folhas, sem dúvida, né, um processo todo, mas não se chega ao objetivo, que é a culminância dos frutos, né. Mas em determinada ocasião na encarnação, isso pode se reverter. A vida vai nos ensinando, a vida vai nos calejando, a nossa sede vai aumentando, e por mais que as distrações queiram nos envolver, podemos estar num ponto em que despertamos para essas necessidades. Então, é importante que meditemos, que reflitamos sobre o quanto podemos dar, né? Como uma figueira aconchegante, a árvore da figueira é muito linda, como uma figueira aconchegante que à sua sombra muitos possam ter ali um aconchego, uma segurança, uma sombra para se refazerem. Permita, meu Pai, que possamos ser um ombro amigo, que possamos ter um ouvido que ouça, ter uma voz que fala a palavra acertada, que nossas palavras possam soar como um cântico àquele coração sofrido, como um cântico àquele coração desiludido e desesperado. As nossas palavras carregam a vibração que emitimos. Os nossos escritos carregam a vibração. Alguém que leia um texto feito por nós, escrito por nós, sentirá ali a nossa vibração. Alguém que ouça algo que dissemos e guarda na acústica da alma, ao se recordar, sentirá aquela vibração. Nos lembremos sempre, então, da figueira seca, que estava em terreno bem cuidado, como foi dito, que terreno adubado, mas com certeza, no seu pequeno entorno, a terra não estava preparada, não é? Então, até em desprezo a esse entorno adubado. Assim somos nós, quando estamos rodeados, né? Rodeados ali de figueiras com o fruto resplandecente, nos convidando, mas preferimos ficar apenas com as folhas. Que fiquemos em paz.